por favor. Tá bom, pode começar já, que já tá gravando. Boa tarde, meu nome é Leandro, sou contador de histórias, professor, tenho graduação em História pela Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas e Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Desde 2018, integro o coletivo de pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, onde me dedico especialmente a uma linha de pesquisa nomeada Projeto Observatório de Direitos Humanos em Escolas, o POD, que está dentro de um projeto maior, Projeto CEPID, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nesse seminário, eu estou como mediador. Gostaria de compartilhar com vocês o que motivou a gente a construir, a realizar esse seminário. Ele surge do compromisso que tanto nós do POD, como os colegas da linha de pesquisa de socialização legal, do Núcleo de Estudos da Violência, assumimos em dar visibilidade a essa temática de saúde emocional, de divulgação de ações de prevenção a suicídio e preservação de crianças e adolescentes a longo prazo. Então, eu gostaria também de agradecer a nossa convidada aqui desde já, Cláudia Mourão, agradecer mesmo pelo convite e falar um pouco do POD, de como a gente amarra essa relação de um dos nossos principais objetivos com a abordagem da saúde emocional, de como a gente enxerga que a saúde emocional é fundamental para as ações do projeto. O POD traz consigo essa intenção de construir observatórios de direitos humanos na rede pública de ensino do Estado de São Paulo. Até então, temos colhido frutos em 3 escolas da rede pública de ensino, 2 estaduais e uma municipal, em parceria com gestões escolares, com os professores e com os alunos. São turmas com as quais nos envolvemos de crianças do 6º ano do ensino fundamental e crianças adolescentes do 1º ano do ensino médio. É bastante importante, a gente enxerga como bastante importante o envolvimento dessas crianças dentro do projeto, porque a gente mantém uma atenção constante ao contexto onde elas estão inseridas. Então, também é importante que, para a gente conseguir levar essa proposta de refletir direitos humanos com elas, de naturalizar esse debate de direitos humanos com elas, a gente também precisa que elas se apropriem dessas palavras de direitos humanos e tragam isso para a vivência delas, como relevante para a vivência delas, e validem esse debate de direitos humanos. Então, mesmo não estando diariamente na escola, a gente convive com esses agentes ao longo do ciclo de um ano, semanalmente. A gente mesmo assim se acha responsável pelo bem-estar deles, porque esse bem-estar vai ser a base para eles pensarem com a gente que a escola tem que ser um espaço acolhedor para a expressão das emoções, para a expressão das vulnerabilidades. E sendo escolas que estão situadas em zonas de periferia, partir também do pressuposto, pensar nesse pressuposto de que a saúde emocional delas necessariamente vai passar também pela construção de identidades, de sexualidades, construção dessas identidades no sentido de identidade de gênero, identidade étnico-racial. Então, a gente segue por esse caminho. A gente acredita que o encontro de hoje é uma oportunidade de contato, de troca dessas perspectivas, de trocas de experiência também. E mesmo de, como eu posso dizer, colocar como alargar esse debate, né? Dar mais visibilidade a esse debate mesmo. Eu gostaria de pedir permissão, pedir licença
para introduzir a nossa conversa com a leitura de uma poesia, porque nós do PAUD temos uma tradição de começar os nossos encontros pensando nessa sensibilidade, né? Nesse primeiro contato. Nas escolas, o primeiro contato com esses professores, com os alunos, é feito com dança circular, com a leitura de poesia, com a construção, confecção de uma teia. Então, eu gostaria de pedir licença para ler uma poesia que eu selecionei. É uma poesia, um trecho poético do Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Vou passar a leitura. Sou do tamanho do que vejo. Cada vez que penso esta frase com toda a tensão dos meus nervos, ela me parece mais destinada a reconstruir consteladamente o universo. Sou do tamanho do que vejo. Que grande posse mental vai desde o poço das emoções profundas até as altas estrelas que se refletem nele e assim, em certo modo, ali estão. E já agora, consciente de saber ver, olho a vasta metafísica objetiva dos céus todos com uma segurança que me dá vontade de morrer cantando. Sou do tamanho do que vejo, e o vago luar, inteiramente meu, começa a estragar de vago o azul meio negro do horizonte. Tenho vontade de erguer os braços e gritar coisas de uma selvageria ignorada, de dizer palavras aos mistérios altos, de afirmar uma nova personalidade larga aos grandes espaços da matéria vazia. Mas recolho-me e abrando-me. Sou do tamanho do que vejo, e a frase fica sendo minha alma inteira. Encosto a ela todas as emoções que sinto, e sobre mim, por dentro, como sobre a cidade por fora, cai a paz indecifrável do luar duro que começa largo com um anoitecer. Passa a apresentação da nossa convidada, Cláudia Mourão. Bem-vinda, Cláudia. Reforço o agradecimento pela aceitação do convite. Cláudia Mourão é fonoaudióloga, coach profissional, mestre em sistemas de gestão e coordenadora de desenvolvimento humano e organizacional do IPES, Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio. Vai ser possível fazer perguntas à Cláudia pelo QIA ali embaixo no Zoom. Ao final da fala dela, faremos uma rodada de perguntas e respostas. Cláudia, passa a palavra. Ok, muito obrigada, Leandro. Queria agradecer o convite. Fernanda, que me fez o convite, a você, Leandro, por mediar aqui hoje a nossa conversa, ao Neve, enfim, e todo esse momento em que a gente está para realmente trabalhar um pouco pela educação emocional, né, no ambiente escolar, que é o foco do projeto que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês, lá do IPES, e dizer que realmente a nossa instituição, o IPES, aqui no Rio de Janeiro, é uma instituição voltada para o estudo, para a prevenção ao suicídio e que a gente vem fazendo aí algumas ações, como o projeto que eu vou compartilhar hoje, que é a Escola que Previne. É um projeto que foi idealizado há cerca de um pouco mais de quase 2 anos e a gente vem trabalhando, fizemos um piloto e que é o motivo hoje de eu estar aqui compartilhando com vocês a evolução desse projeto e os benefícios que foram gerados e também como foi, o que encontramos, e eu acho que vai ser uma troca bastante interessante para entender como é que esse ambiente escolar precisa desse acolhimento que você falou, né, Leandro? De trazer isso para os professores, para os funcionários, para os alunos, para que possam reconhecer as emoções, estarem preparados para lidar no confronto do dia a dia, que acaba sendo, principalmente nas regiões, como você falou, que precisam mais dessa atenção, que foi um dos casos da escola que nós trabalhamos, que precisam realmente receber
essa educação psicológica, essa educação da saúde emocional para conviver melhor. Então, vou pedir, vou compartilhar um pouquinho aqui da tela, porque eu acredito que para organizar melhor o pensamento, eu resumi aí um pouquinho da história do projeto, e aí eu acho que vai ficar mais interessante da gente poder conversar durante, mostrando a tela, tá bom? Então, vamos lá, vocês me dizem, por favor. Só me sinaliza, Leandro, se vocês estão conseguindo ver. Perfeitamente. Então, tá bom. Então, o nome do programa é Programa Escola que Previne. A Escola que Previne, exatamente, foi voltado esse nome, a gente chegou a esse nome, porque ele tinha, o projeto tinha, quando começamos, né, e continua tendo, porque a gente vai continuar assim que possível a colocar o projeto em andamento, tem como objetivo desenvolver as habilidades emocionais para a vida dos professores, dos funcionários e dos alunos. E ainda formar multiplicadores em prevenção da violência autoprovocada no ambiente escolar. Isso foi mais legal também de ter os alunos como protagonistas também, para que possam identificar em seus colegas as condições, né, de necessidade de serem acolhidos e de estarem, talvez, praticando alguma violência autoprovocada, em que esse multiplicador, professor, aluno e funcionários, possam realmente ter ferramentas para acolher, para receber e para ouvir a dor, o desconforto e criar essa sintonia. Então, o objetivo maior do programa Escola que Previne foi realmente entregar ferramentas que os professores, as equipes que participaram e os alunos indicados a participarem pudessem, de fato, ter ferramentas para lidar com essas questões da emoção. O projeto iniciou, né, a partir de... Ele é pioneiro aqui no Rio de Janeiro, ele foi construído em parceria pelo GEPESP, antes de nos tornarmos IPES, que é o Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudo em Suicídio, nós éramos GEPESP. Na verdade, a professora doutora Deise Miranda, que é hoje a nossa diretora-presidente do IPES, ela iniciou o GEPESP, buscando realmente fazer um grupo de estudo e pesquisa em suicídio e prevenção, lá na UERJ, no início da proposta que gerou que o IPES nascesse, o Instituto nascesse, com esse projeto Escola que Previne. E, junto ao GEPESP, nós temos a parceria da Associação pela Saúde Emocional de Crianças, a ASEC, com as nossas parceiras Juliana e Paola, e a empresa Comunicação e Expressão Consultoria em Comunicação Humana, que é a empresa que eu sou a diretora e que trabalha as questões da comunicação não violenta, comunicação assertiva, que também foi um dos módulos que eu vou mostrar mais adiante desse projeto aplicado numa das escolas pesquisadas. O que a gente fez? A gente iniciou o projeto através de uma pesquisa de diagnóstico da saúde emocional das escolas do Rio de Janeiro. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa mais ampla, né? E assim, a gente visitou várias escolas, identificando através da pesquisa esse diagnóstico, entendendo como é que funcionava a saúde emocional dos alunos, dos professores na escola. Esse era o objetivo. Principalmente conhecer, né, o objetivo era conhecer os adolescentes de 9 a 13 anos que estavam no ensino fundamental 2 e ainda compreender como eles estabeleciam relações com as suas famílias, com os amigos, com os profissionais de educação no ambiente escolar, descobrir como é que ele se relacionava com ele mesmo, com o próprio corpo, com as questões de religião, de crenças. Investigamos ainda se havia relação entre as experiências de violência relatadas com as próprias emoções dele. Como é que era isso? Então, o projeto, essa foi a pesquisa. Mas a gente pensou assim, caramba, para fazer a pesquisa,
qual é o critério que a gente vai utilizar, né? A pesquisa foi feita em várias escolas, mas para aplicar o projeto, a gente acabou aplicando na Escola Municipal Roberto Veguelin de Abreu, e ela é situada em Jardim Barier, em Duque de Caxias, uma área que realmente necessitava desse tipo de trabalho. Foi selecionado para receber esse piloto do programa. Ela liderou o ranking de vulnerabilidade às violências autoprovocadas. E eu estou falando aí de ideação suicida, de tentativa de suicídio, de automutilação. E a gente teve as evidências de que era uma escola que tinha essa questão, e esses relatos foram declarados pelos próprios alunos de forma sigilosa durante a pesquisa. Sintetizando, só para entender esse início, né, o estudo buscou conhecer as trajetórias da vida dos alunos e os possíveis fatores associados ao sofrimento psíquico, emocional. A gente utilizou aí a pesquisa com 25 membros da Escola Roberto Veguelin. A gente teve 17 alunos, 3 professores, 4 gestores e 1 funcionário, do início ao fim da pesquisa. A base, né, a gente se baseou em 2 conceitos interligados que fundamentam esse programa. O primeiro é a saúde mental, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E o segundo conceito, também interligado, era o de habilidades socioemocionais, definidos pela Base Nacional Comum Curricular do ano de 2017, também conhecido como Educação Emocional. Então, esses eram os nossos 2 pontos principais durante esse projeto. Vou contar um pouquinho da estrutura do projeto, como é que ele foi estruturado, como é que nós dividimos, como é que a gente conseguiu acesso de proximidade com esses alunos, com essas equipes, com esses professores, com esses funcionários, para que eles aderissem e tivessem realmente um conforto para falar um pouco da sua dor. Porque se a gente pensar bem, falar da gente, falar do que a gente está vivendo, falar do nosso interior, não dava para chegar de uma maneira em que a gente não se sentisse confortável no ambiente para isso, né? Quer dizer, o aluno, o professor, não se sentisse confortável com essas pessoas, esses pesquisadores que chegaram ali para fazer a pesquisa. Então, antes da pesquisa, a gente criou, nessa primeira etapa, uma sensibilização para a gente poder desenvolver a pesquisa nas escolas de Duque de Caxias. E a primeira etapa foi, de fato, a construção de rodas de conversa com os temas dos sentimentos e emoções dentro do ambiente escolar. Essas rodas de conversas, a gente utilizou uma atividade bastante interessante chamada Mitos e Verdades, onde a gente pôde aproveitar o conhecimento dos alunos, eles realmente assumiram esse protagonismo, encontraram ali, né, um espaço para falar dos seus sentimentos e das suas experiências de vida. Então, a roda proporcionou que eles pudessem estar se colocando, claro, cada um dentro da sua vontade, do seu desejo de se posicionar. E as rodas, de fato, foram várias, então eles tiveram essa condição de trazer ali sentimentos e emoções. Mas saíram algumas questões que a gente destaca, né, que foi nos colocando atentos aí, com uma escuta bem assertiva, né, bem atenta, e a gente escutou declarações do tipo: eu não confio nos colegas, tenho que testar se ele é um candidato a ser meu amigo. Então, existia essa falta de confiança no outro por parte dos adolescentes. É um fato que se repete constantemente nas demonstrações verbais ou não verbais das turmas que passavam pela roda. E aí trazia à tona um aspecto muito sensível, que eu acredito que, né, hoje a gente está conseguindo, pelo menos lá no ambiente da escola, proteger um pouco mais, que cada um que passou lá pelo projeto proteja um pouco mais a sua saúde emocional. Era a questão do bullying, que continua, é crescente, e a gente sabe que esse tipo de abordagem, de situação, mexe demais com o interior, né, com os sentimentos e com a emoção dos jovens. Nas rodas, a gente levantou algumas questões, como, por exemplo, por que as pessoas fazem o bullying? E por que outros não fazem? Por que alguns alunos, alguns colegas fazem e por que outros não fazem?
E aí eles começaram a trazer bastante insumo sobre isso, né? Dizendo o que de fato era, o que eles achavam, o que eles percebiam. A gente teve uma grande quantidade de respostas, mas que não apresentavam empatia com o sentimento alheio. Então, assim, não tinha essa questão da empatia sendo colocada ali, né? Nós propomos que os estudantes refletissem um pouco sobre os sentimentos da pessoa atingida pelo bullying. Então, como é que as pessoas se sentem quando elas recebem alguma grosseria ou algumas palavras que ofendem? Como é que eles se sentem quando alguém faz bullying com eles, né? Nesse momento, a gente conseguiu um silêncio e os alunos começaram a refletir, porque essa questão de se colocar no lugar de quem está recebendo não tinha ainda sido ventilada ali. Então, a partir dessa pergunta, né, de como é que a pessoa atingida pelo bullying se sente, como é que eles acham que elas se sentem, eles começaram a refletir sobre o caso. Então, a gente se deparou com um grande desafio. Como a gente poderia abordar um assunto tão delicado e de como falar em saúde emocional com adolescentes? Imagina, como é que nós poderíamos chegar e já entrar nesse assunto? E aí, o nosso objetivo foi desenvolver a capacidade de um jovem, ao deparar-se com uma situação difícil e estressante, dele poder, de fato, fazer escolhas positivas e favoráveis à preservação da vida e ao bem-estar pessoal e social. Então, a gente começou a colocar um foco nisso assim, que escolhas ele pode ter e que elementos a gente pode favorecer para que durante o projeto ele possa ter realmente essa possibilidade de fazer escolhas para que ele tenha muito claro para ele isso, né? Que não poderia mais dizer assim, não tem jeito, não é só isso, não tem jeito, é assim mesmo. Não é. Ele pode ter escolhas para reagir a uma situação dessa. E aí a gente botou também como foco dar subsídio para ampliar e fortalecer esses recursos internos e sensibilizá-los a participar e ouvir as próprias impressões sobre os sentimentos. A gente teve, de fato, um retorno grande dos adolescentes que se mostravam realmente querendo muito isso, participativos, receptivos a esse assunto da saúde emocional. E aí, sim, a gente partiu para um trabalho, né, um pouquinho mais, já com uma proximidade maior com os adolescentes. Que aspectos a gente identificou aí como resposta deles, assim, que também trouxe um momento de alerta para a gente? Primeiro é que eles verbalizavam a questão da agressividade. Eles diziam assim, se alguém faz bullying comigo, um aluno disse isso, se alguém faz bullying comigo, eu reajo dando um soco nele. Ou seja, partia realmente por uma questão de agressividade. Um outro ponto que também nos chamou a atenção foi que alguns começavam, a gente detectou que criavam uma crise de ansiedade. Eles diziam, há alunos que se cortam porque sofrem com o bullying. Opa, então quer dizer que em resposta a não saber lidar com o que ele está sentindo ou não ter um leque de opções para saber lidar com o sentimento, ele está se sofrendo internamente e tendo crises de ansiedades. E aí o terceiro, que foi a automutilação, que apareceu também. E aí eles mesmos trouxeram essa questão da automutilação, que eles começaram a falar das emoções, e aí eles diziam, eu não sei como fazer, por isso que eu me corto. E aí a gente começa a ficar percebendo a falta mesmo de opções de lidar com os sentimentos. Então, na maioria, compartilhar os sentimentos era muito difícil, pois eles temiam ser rejeitados, julgados, entendidos de uma maneira diferente. Uma aluna, inclusive, verbalizou também que quando expor as emoções para ela, ela podia ser entendida como vitimização. Ela é vítima. Então, ela
procurava outras formas de resolver o que estava acontecendo dentro dela. Isto posto, minha gente, aí a gente percebeu que essas rodas funcionaram de uma maneira que a gente nem tinha previsto. A gente percebeu que eles se sentiram livres para poder falar sobre agressão, sobre automutilação, sobre bullying, sobre confiança, sobre a insônia, que muitos tinham, e uma série de outros sentimentos que, à primeira vista, existia uma dificuldade para tratar com jovens daquela faixa etária e que se demonstraram parte importante de suas vivências. Então, assim, a gente começou a receber insumo para poder fazer cada vez mais um trabalho sob medida para as situações. E aí veio a nossa segunda etapa do trabalho. A pesquisa foi realizada e aí a escolha pela escola do Roberto Wegelin, onde nós aplicamos os módulos. Agora eu quero contar para vocês como é que nós fizemos. O primeiro módulo da formação, da capacitação, foi a apresentação dos resultados da pesquisa, que foi conduzido pela nossa socióloga, a professora Marcele Giuliani. A Marcele, ela participou pessoalmente, né, das entrevistas, foi ela que foi realmente uma guerreira aí, né, participando das escolas, indo aos locais, e ela foi quem deu esse primeiro módulo de formação, apresentando os resultados da pesquisa, mostrando os números, né, para que os professores, os funcionários conseguissem entender o nível, né, de necessidade da gente realmente ter um trabalho de saúde emocional para esses jovens e para os professores, que também, em determinado momento, não sabiam mais o que poderiam fazer e essas ferramentas viriam para colaborar com eles. O segundo módulo do nosso programa falava do funcionamento do cérebro do adolescente. Então, de que forma o cérebro do adolescente, né, em formação, como é que a química acontecia, como é que ele reagia também, muito por conta desse funcionamento do cérebro do adolescente. E a nossa professora Fabiana Albino conduziu esse segundo módulo. O terceiro módulo, nós trabalhamos as questões teóricas e práticas da educação emocional aplicada no ambiente escolar. A nossa professora Paola Sentiero, da ASEC, que é a Associação de Saúde Emocional das Crianças, que é parceira e uma das idealizadoras também do projeto Junto, ela assumiu essa parte teórica, da teoria e prática da educação emocional, com uma vivência incrível, que a Paola também, professora, vivencia isso nas regiões também, que precisam muito desse apoio. E ela, então, trouxe o terceiro módulo, seguido do quarto módulo, que é a formação em saúde emocional para que os professores, os funcionários, pudessem conduzir rodas de conversa. E aí, a Paola usou uma ferramenta muito legal, lá até do programa Passaporte, que é um programa da ASEC, a gente fez uma adaptação e a Paola trouxe do leque de opções. Então, a atividade era, de fato, muito prática, muito verbalizada. Eles poderiam, nas rodas de conversa, conduzir para que o jovem, o adolescente, se posicionasse e tivesse um leque de opções, que tem lá toda uma metodologia a ser seguida diante de todas essas questões da saúde emocional. Então, terceiro e quarto módulos conduzidos pela nossa querida Paola Sentiero. Na sequência, eu entrei nesse projeto aplicando um pouco da questão da comunicação assertiva e comunicação não violenta. Por quê? Aí eu gosto de falar um pouco desse módulo, desse quinto módulo, até porque eu conduzi, da gente ver que quando a gente está no ambiente e a gente às vezes acaba sendo muito consumido por toda aquela questão e não ter as respostas, às vezes a nossa comunicação pode também passar de um tom, falar de uma maneira um pouco mais ríspida, que aí corrobora, confirma talvez o que esse adolescente também está vivendo, já fora dali. Então, a gente trabalhou a comunicação
que quem ainda não leu alguma coisa sobre a CNV, essa comunicação não violenta, eu recomendo. Ela é muito adaptável ao ambiente escolar. Eu acho que os alunos podem conhecer o que a CNV pode trazer de benefício. Nós trabalhamos os 4 passos da CNV, mas entendendo que a gente precisa, na relação, perceber a necessidade que está por baixo, muitas vezes, do iceberg. Então, às vezes, o jovem ele não verbaliza, ele não fala, ele não conta o que ele está sentindo. Então, tem todas as formas, através da escuta empática, da escuta compassiva, de estar perto, dando um suporte. Então, a comunicação não violenta foi um elemento muito importante também, apoiado no leque de opções que a Paola havia trazido e na questão do cérebro do adolescente também, que a Fabiana tinha trazido, complementando tudo isso, a forma que cada educador e que cada funcionário, que aí a gente tinha, gente, funcionários de todas as áreas, orientadores pedagógicos, poderiam receber essas ferramentas e aplicar já no dia a dia. Antes até da abordagem mesmo, né, de trazer, de fazer o que eu chamo de rapport, que é o estabelecimento de confiança. Porque lembra lá que teve um relato de um aluno que era eu não confio. Isso não era só com outro colega, isso também às vezes era com o próprio adulto, professor ou algum adulto da grade lá da escola. Então, ele começa a entender, a partir desse programa, que ele pode ter uma forma de estabelecer uma confiança. Esse rapport significa o estabelecimento de confiança, de respeitar o momento, de se colocar ali sendo um bom ouvinte e dizendo, você pode me procurar, eu estou aqui ao seu lado. Se você quiser falar, eu estou aqui ao seu lado. Então, as habilidades, a gente usou um tabuleiro da assertividade para que cada um reconhecesse o seu estilo de comunicador. Será que eu sou mais passivo, eu sou mais agressivo, eu tendo mais em fazer uma cobrança, forçar, aumentar o tom de voz? Ou eu consigo ser assertivo, dizer o que precisa ser dito com amor, com acolhimento, com envolvimento? Então, o 5º módulo tratou da comunicação e o 6º módulo tratou da prática. Então, a gente fez algumas simulações, até nessa imagem até que está aí, eu estou falando um pouco da voz, né? Porque, como fonoaudióloga, eu fiz uma especialização em voz, e aí, gente, a voz ela tem um impacto muito sério. Às vezes, a gente aumenta um tom, a nossa intenção, às vezes, nem é de brigar, mas só de eu falar assim, eu já assusto. Então, essa questão foi uma questão também bem trabalhada com eles, porque na prática, a gente fez com que cada um, depois os alunos vieram para essa prática e a gente fez também uma prática com eles, deles perceberem essa habilidade de comunicação, como é que eu chego, com que tom eu chego, qual o distanciamento. Então, tudo isso foi trabalhado durante esse projeto para os alunos. No 7º módulo, que eu também conduzi, a gente trabalhou 2 ferramentas. Uma ferramenta chamada Mapa da Empatia, onde o professor, o funcionário da escola, o orientador e o próprio aluno que veio para ser multiplicador, identificado com perfil para isso, ele pode perceber o outro através. Olhando para o meu colega fulano, o que é que ele vê no entorno dele? O que ele vê ao redor dele? Ele vê violência, ele vê todo mundo brigando, ele vê preconceito, ele vê todo mundo chamando ele por um nome, né, que ele não gosta de ser chamado. É o que ele vê. O que ele sente com isso que ele vê? Eu percebo que ele sente tristeza, ele sente assim um desconforto por ele não estar sendo respeitado. E aí a gente preenche isso, né? Esse mapa à primeira vista, com a nossa percepção, o professor percebendo o aluno.
Mas a gente teve aí um depoimento muito legal ao longo desse trabalho de um orientador que, conduzindo uma conversa com uma criança que havia, né, que não estava bem, né, um adolescente que não estava bem, o próprio adolescente respondeu essas perguntas colando post-it. E aí, a incrível experiência do orientador foi que, assim, quanto detalhe que ele não percebia com essa conversa, com esse diálogo e com o toque, assim, o acolhimento tão natural e espontâneo e respeitoso, fez com que essa adolescente pudesse se abrir ali nessa conversa, preenchendo de uma maneira lúdica uma ferramenta onde ela, inclusive, fala da dor dela. Qual é a sua maior dor com tudo isso? Tá? Então, assim, e eles diziam, a minha maior dor é que meus amigos não gostam de mim, minha família não gosta de mim. E ele sentia, muitas vezes, a rejeição e que vamos ver também, você não tem nada bom, você não tem sim, eu tenho, sabe, eu tenho meus amigos, eu tenho um amigo que é meu amigo. Ele me escuta, que quando eu não estou bem é com ele que eu falo. Então, assim, o professor, na verdade, essa ferramenta é para o professor mesmo, para ele ter um guia de percepção em relação à criança, ao jovem, ao adolescente. Mas depois ele faz um plano também sobre isso para ele trabalhar no dia a dia com aquele adolescente. Mas essa experiência do orientador eu achei super rica e super adaptável, né? E foi uma experiência bem bacana. O oitavo e o último módulo, gente, para fechar o programa, é um módulo que a gente, então, forma os agentes de prevenção de violências autoprovocadas no ambiente escolar. Então, nesse trabalho, os alunos, eles vêm para trabalhar conosco na sala e eles são os protagonistas de serem esses multiplicadores. Nós criamos um bottom que eles receberam ao final, depois de todas as simulações, dos cases, e eles tinham um bottom que eles colocavam como um bottom de multiplicador de prevenção de violências autoprovocadas no ambiente escolar. Então, assim, quando alguém percebia alguma coisa, já sinalizava para esse multiplicador aluno que tinha uma percepção, que já tinha uma técnica de abordagem, de acolhimento, de se aproximar, de sentar ou de levantar, de ficar numa distância ótima, de só avançar com a permissão do outro, tudo que nós trabalhamos. E a emoção desses jovens ao final do programa, teve um que fez um relato de que cresceu tanto, que ele tinha um orgulho de ter aquele bottom, de ser um agente de prevenção. Desculpem. Me emocionei aqui, gente, desculpe. Mas é porque é um projeto que emociona e que a gente vê a diferença, né, que é feita quando os alunos entendem a necessidade de se abordar, de se aproximar, de ter respeito, de ter empatia e de trabalhar essa questão das emoções. E aí eles, então, foram formados como multiplicadores e, ao final desse lindo projeto, assim, que foi um projeto longo, que durou 8 a 9 meses, eles conseguiram fazer um plano da própria escola, com eventos, com situações, com ações, onde os alunos eram convidados a participar sempre. Eu me lembro que quando nós chegamos para o último dia da confraternização, onde a gente ia entregar os certificados para os participantes, tinha sido feito, uma das ações do plano era fazer um mural da empatia. E esse mural, o jovem, o adolescente, ele podia colocar lá um bilhetinho dizendo como ele estava se sentindo, sabe? Foi muito interessante ver como pequenas ações geram um resultado tão impactante.
E essa é a foto, minha gente, do último dia, com os professores, os participantes, os jovens e toda a equipe que participou do projeto, a secretaria, nossa, lá de Duque de Caxias, de Educação, que esteve presente o tempo inteiro, apoiando o projeto e obtendo esse resultado aí que vocês viram ao longo da minha narrativa. Então, foi assim bastante intenso. Nós temos, depois, quem desejar, lá no site do IPES, no projeto, no último item da celebração, né, da confraternização, tem um vídeo com relato dos alunos. Esse vídeo está autorizado pelos pais, os pais deram autorização. E o nosso intuito com o projeto, que aí eu vou finalizar a minha fala, né, é exatamente fazer com que eles pudessem ter um pouco mais de estrutura socioemocional, empoderar os professores, para os professores poderem ter ferramentas para atuar, né, no ambiente escolar com esse quesito tão delicado que é a saúde emocional, fortalecer as emoções, inclusive dos professores, porque eu digo assim, os professores cuidam dos alunos, cuidam da escola, cuidam de tudo. E quem cuida dos professores, né? Quer dizer, então eles começaram a ser meio que apoio um para o outro também nesse acolhimento, foi muito interessante. E dar esse protagonismo aos alunos, que eles pudessem falar, ter um espaço seguro para se abrir, para conversar. E aí, no ano que vem, a proposta do projeto ainda é também ter um módulo a mais, incluindo os pais, porque a gente sentiu que no final, nesse último, alguns pais participaram com muito orgulho de ver o filho, né, nesse processo, né, como multiplicador, e a gente tem a vontade de fazer para o próximo ano, incluir os pais com um módulo de autoestima, né? Então, assim, o projeto está aí decolando, já tivemos esse piloto que foi muito gratificante para mim participar, e eu queria, então, agora me colocar aí à disposição para qualquer pergunta ou troca. Leandro, não sei se passei do tempo, fiquei aqui tão envolvida com a fala que me desculpe se eu passei aí do tempo. Imagina, Cláudia, você consegue me escutar? Sim, estou escutando bem. Ótimo. Cláudia, eu adorei a sua exposição. Agradeço até mesmo pelo momento em que você externou emoção mesmo. Eu acho Verdade. que em vários pontos que você trouxe para a gente, desse detalhe, dessa exposição, casa muito com o nosso projeto. Eu vi muitas aproximações, seja no mural da empatia, seja na escolha das palavras. Eu achei brilhante essa ideia do tabuleiro da assertividade. Vou levar para o pod já. Tem alguns colegas já assistindo. Achei ótimo isso mesmo. Algumas perguntas já foram feitas, sim. 2, para ser mais exato. Uma delas você começou a tocar agora, no finalzinho, mas eu acho que a pessoa que questionou vai ficar bem feliz se você conseguir aprofundar um pouquinho, se você der mais detalhes. Claro. Eu vou ler as perguntas agora para você. Acho que antes eu queria pedir, na verdade, desejar boa tarde às pessoas que passaram a assistir a gente no decorrer da gravação. A Elânia, que seria a nossa outra convidada, ela está como participante. Será que é possível adicionar ela? Alan, por favor, se você Eu acabei puder de dar esse... colocar ela, talvez ela apareça. Ah, ok. Seu. Ali. Olha! Olá, tô aqui. Olá, Elânia! Oi, gente. Consegui. Ótimo, Elânia, gratidão. Obrigada a vocês. Gente, vocês preferem que as perguntas sejam feitas agora para a Cláudia e depois eu falo? Ou eu já falo agora? O que vocês... Porque tá no gás, eu estou aqui anotando várias coisas também. Estou apaixonada aí, Cláudia. Vamos trocar. Estou querendo trocar contigo. Muito bom. Disposição. Ótimo. A minha sugestão é o que vocês preferirem.
Se vocês preferirem que eu realize as perguntas que já foram dirigidas para a Cláudia, eu leio. Eu só acho mais agradável agora, mais apropriado apresentar você, né? As pessoas precisam conhecê-la. Elânia Francisca, que se junta a nós agora, é psicóloga, mestra em educação sexual, educadora e consultora em sexualidade infanto-juvenil pelo projeto Sexualidade Aflorada. Bem-vinda, Elânia. Obrigado pelo esforço, gratidão. Obrigada, gente. Como vocês preferem encaminhar, gente? Eu realizo as perguntas que já chegaram para a Cláudia. Você quer fazer a sua exposição, Elânia? Cláudia, você acha que tudo bem responder as perguntas agora, que está no gás, e aí eu falo depois? Pode sim. Pode, que aí a gente já amassa e já passa para a temática que aí você vai iniciar. Pode falar, Leandro, qual a pergunta? Ok. A primeira pergunta é da Débora. Se um professor percebe sinais de automutilação em seus alunos, como deveria proceder? Pode abordar o aluno individualmente, levar para a coordenação da escola ou propor o tema dentro de sala de aula, sem direcionar explicitamente o aluno? A segunda pergunta é da Corete, que começa com um comentário: excelente trabalho, muito sensível para tratar de um tema tão complexo, sobretudo em se tratando dessa faixa etária. Parabéns. Uma dúvida: o projeto chegou a envolver as famílias desses adolescentes? Houve engajamento de mães, pais ou responsáveis? Eu vou começar por essa pergunta, porque eu terminei falando, né, a minha fala dizendo que a gente ia trazer para o ano que vem os pais. A gente tentou, viu, gente? Mas vamos dizer para vocês que a gente teve muitos obstáculos, muita dificuldade dos pais se aproximarem, de estarem ali presentes, muitos porque não podiam mesmo, outros porque achavam que não iam. Então, a gente, agora que o projeto tomou um corpo, mas a gente sempre tentou trazer, tanto que ao final, alguns, não muitos, mas alguns pais e mães foram assistir a entrega dos certificados, e assim, teve uma senhorinha que até passou um pouquinho mal e tudo, mas a ideia é aproximar a família. A senhorinha ficou tão feliz de ver a filha, que a emoção era tão grande que ela precisou sair, ela foi em casa buscar o remédio para voltar, que ela disse: ai, eu estou tão feliz, eu nunca estive tão feliz, que eu fiquei com a minha pressão, até eu fui tomar o remédio e voltei para poder ver minha filha receber o certificado, de prazer nela. Então, assim, a gente entende que isso é um trabalho de formiguinha, né? Não dá para entrar de uma maneira sorrateira, exigindo, muito pelo contrário, é o rapport mesmo do envolvimento. Então, a ideia é envolver. Quanto mais a gente envolver, a gente teve uma mãe participante voluntária, que ficou no projeto também, que, nossa, foi nota 10 ela, o tempo inteiro com a gente também. Então, assim, um ou outro, mas foi muito difícil de realmente trazer. Então, a gente focou para o ano que vem. E a primeira pergunta, que é a pergunta de se a criança, se o professor identifica. Vamos lá, eu vou fazer uma abordagem assim, um pouco mais genérica, mas vai depender muito da instituição. Se a instituição já tem algum regulamento interno sobre isso, alguma forma de conduzir sobre isso, deve ser seguido, né? Quer dizer, levar o caso, a orientação pedagógica, o orientador poder chamar para conversar, porque muitas vezes o próprio professor ele não tem o tempo e também não tem, talvez, ainda todas as ferramentas ideais para poder, ou necessárias, para poder não assustar e não afastar mais do que aproximar. Então, é importante conversar na escola, ver qual é o procedimento, e aí, dependendo do caso, eu gostei até da própria sugestão da Débora, acho que foi a Débora que fez essa pergunta, de poder trazer o tema à tona em alguma atividade, sem direcionar, para que possa ser um tema abordado, já oferecendo algum conforto, algum acolhimento.
de novo, né, vai depender muito da escola, da instituição. Eu acho que o professor, por si só, ele já tem na educação e na carreira que escolheu, eu sou professora também, a gente tem muito desejo de ajudar. Nesse tema sensível, como alguém falou ali, alguns cuidados são muito importantes para não fazer o efeito de afastamento em vez de trazer para o acolhimento. Ok? Espero ter respondido aí. Eu acredito que sim, Cláudia. Era uma pergunta que também me contemplou nas nossas experiências nas escolas. Inevitavelmente, a gente acaba se deparando com essas situações que são muito complicadas e terminamos nos apoiando, né? Tanto nós, os professores, contando com os mediadores. Agora, no estado de São Paulo, teve esse avanço de aprovação da entrada de profissionais psicólogos na escola. Eu acho isso um passo muito importante, já é uma demanda que tem sido trazida desde muito antes. Não temos mais perguntas para Cláudia, então passo a palavra a Elânia. Elânia, fique à vontade, estamos muito entusiasmados. Bom, gente, primeiro quero agradecer pela paciência, pelo cuidado, né? Porque hoje é aniversário da minha irmã, então a gente teve toda uma mobilização na família, né? Tá tendo toda uma mobilização na família para a gente conseguir comemorar esse momento. E aí, no meio de tudo isso, a nossa internet, sei lá o que aconteceu, né? A internet deu um negócio aí, a gente não conseguiu fazer as coisas. Até estava falando para Leandro que toda a família se mobilizou para falar: desliguem todos os seus aparelhos, todas as suas coisas, para a gente ver o melhor lugar da casa para usar a internet. É o quarto do meu sobrinho, o melhor lugar da casa, e aqui estou. Então, agradecer a paciência e o cuidado e dizer, né, que eu gosto muito de metáfora. Eu tenho 36 anos, sou moradora do extremo sul da cidade de São Paulo, num distrito chamado Grajaú, e aqui eu faço um trabalho discutindo muito as questões de gênero e sexualidade com crianças e adolescentes. Então é aí nesse trabalho que as questões relacionadas à vida, à morte aparecem, né? E a sofrimento. Sou psicóloga de formação, sou pagodeira, né? Então, acho que é importante dizer quem a gente é, para dizer de onde a gente fala também, né? De onde a gente enxerga o mundo. Bom, e a gente está agora, no mês de setembro, pensando a questão do Setembro Amarelo. Eu achei muito sensível a apresentação de Cláudia e me senti muito contemplada em várias atividades que ela faz. Eu falei, nossa, que genial, que maravilhoso. E, de fato, é emocionante, né? Se para a gente que está aqui assistindo foi emocionante, para você que viveu esse processo, eu fiz, nossa, ela deve estar muito, muito contente aí desse processo e tudo mais. E aí, o que eu vou trazer de contribuição, e aí até pensando que me sinto muito contemplada em muito do que a Cláudia disse, eu vou trazer uma contribuição que é para a gente pensar a questão do suicídio, infância, adolescência e juventude, pensar coisas que eu separei em 3 blocos, né? Então, eu separei história e cultura, eu comigo e eu com os outros. Então, vou explicar um pouquinho o que isso significa. História e cultura, pensando a questão do suicídio e tudo mais, infância e adolescência, eu gosto muito de sempre frisar que toda vez que a gente vai falar sobre qualquer tema, se a gente não considera isso do meu ponto de vista, se a gente não considera a interseccionalidade, a gente corre o risco de estar falando de pessoas privilegiadas na sociedade. Então, quando nós fazemos uma interseccionalidade, o que é isso, né? Uma vez eu dei uma palestra numa faculdade, e era na faculdade de ciências exatas e tal, e uma professora falou para mim, você não sabe o que é interseccionalidade. Eu falei, mas do que você está falando, né, de interseccionalidade? Ela, interseccionalidade tem a ver com estatística, e eu sou estatística. E aí eu falei para ela, professora, com todo respeito,
Eu também sou estatística, só que em outro lugar, né? Você é estatística porque é professora de estatística. Eu sou estatística porque faço parte da população que mais morre nesse país. Faço parte da população que mais sofre negligência nesse país, que é a população preta, favelada, periférica, né? Isso sem contar outras interseccionalidades. Então, quando a gente está falando de interseccionalidade, a gente está falando muito daquilo que as feministas intelectuais negras trouxeram para a gente de contribuição, que é o termo interseccionalidade, entender que a gente intersecciona as vivências, as opressões que nós vivemos, né? E aí eu quero dar destaque aqui, tem um livro maravilhoso de uma coleção chamada Feminismos Plurais, que é a Carla Cotirene, que ela traz uma reflexão sobre interseccionalidades, né? Ela vai falando sobre isso. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu peço licença para iniciar essa conversa pensando em interseccionalidade de raça, classe, gênero, identidades e etarismo. Pensando dentro dessa questão do etarismo, o adultocentrismo. Porque se a gente conversa, né, acho que quando a Cláudia traz para a gente esse olhar sobre um trabalho possível de se fazer com adolescentes, ainda mais num tema que é tão tabu, a morte já é um tabu, o suicídio então, né? Então, esse tema é tabu e é necessário conversar. É necessário que a gente fale de suicídio justamente porque ele não vai deixar de existir se a gente parar de falar nele, né? Acho que teve um ator norte-americano que disse que se a gente parar de falar de racismo, o racismo vai parar de acontecer. Isso não é verdade. A gente precisa falar para jogar um foco, né, um projetor na frente da questão para a gente poder escutar sobre ela, estudar sobre ela, refletir sobre ela. E aí a gente não pode esquecer que quando a gente fala de suicídio, a gente também está falando a partir de um sofrimento que é social. Então, esse sofrimento, ele vem muito desse lugar que eu estou falando, da história e da cultura, né? Que é um sofrimento por uma questão de raça, por uma questão de classe, de gênero, de identidade de gênero, de orientação afetivo-sexual. Não é à toa que quando nós olhamos os dados de suicídio ou tentativa ou ideações suicidas, nós temos um número considerável de pessoas pretas, pobres, de pessoas LGBTs, e aí dando destaque para as pessoas trans. Nós temos um número alto também de suicídio de mulheres cisgênero, e aí quando tem a tentativa ou suicídio de homem cisgênero, também é por uma questão machista, que é, por exemplo, por não ter emprego, né? Então não tem emprego e me ensinaram que o homem é o provedor e aí morre, né? E aí é vítima de suicídio. Então a gente não pode descolar a ideia de pensar o suicídio, e por isso que a gente fala vítima de suicídio, não cometer, né, o suicídio, porque você é vítima de toda uma circunstância, de vários fatores que fazem com que o suicídio seja uma alternativa mais próxima. Então, enfim, não uma alternativa, não, a única possibilidade, né, naquele momento ali de sofrimento. Então, considerar uma interseccionalidade é considerar que o racismo gera sofrimento que pode nos fragilizar diante da tentativa de suicídio, das ideações suicidas, a questão de classe, raça, gênero, e aí a gente está falando aqui de criança, adolescente, jovem, então tem uma coisa chamada adultocentrismo, que é importante a gente pensar também. Então, o adultocentrismo é aquela ideia de que o adulto está no centro das coisas, que o adulto está no centro das decisões, e que tudo que adulto diz é considerado, mesmo que seja para eu discordar, mas eu escuto. Então, o adulto fala e eu já estou ali, não, eu vou discordar desse cara, mas eu me coloco na frente dessa pessoa para ouvi-la ou para esperá-la terminar de falar para eu falar em seguida. Crianças e adolescentes e jovens, dentro de uma sociedade como a nossa, adultocêntrica, são muito negligenciadas muitas vezes, né? Até o termo infância significa aquele que não tem voz, aquele que não fala, né? Infante, infante de falar e inde não, então não fala. Infância é aquela que não fala, né? E adolescência a gente vai chamando de aborrecência. O quanto a gente diz, mas isso é brincadeira, mas se a gente for olhar, por que a população preta conhece muito bem, a população preta de povos originários conhece muito bem que esse riso de brincadeira não é um riso de brincadeira, é um riso que fragiliza. Então, quando a gente faz piadas ou brincadeiras, eu chamo adolescente, é carinhoso falar aborrecente, né? Será que é carinhoso dizer para alguém que ele está no mundo para aborrecer?
Será que é carinhoso isso? Será que isso aproxima o diálogo ou afasta? Bom, já pressupõe que eu estou aqui para aborrecer. Então, para que irei aborrecer mais? Ou, já que é para aborrecer, vamos aborrecer, né? Já que é para causar, vamos causar. Então, é importante a gente saber que quando a gente fala de infância e adolescência e juventude, a gente está falando a partir de um olhar de adulto. E a gente também está entendendo que a escuta, ela é fundamental nas relações. Isso não é diferente nas relações com crianças, adolescentes e jovens. Eu escrevi um conto, era para ser um conto com uma narrativa meio infantil, né? No sentido de com bichinhos, animais e tudo mais, para trazer uma linguagem bem afetiva. Porque quando eu falo infância, eu estou falando uma linguagem infantil, uma linguagem afetuosa, e não uma linguagem de diminuição. Porque numa sociedade adultocêntrica, quando a gente fala, você é um infantil, é um xingamento, né? Então você fala assim, você é um infantil, isso é um xingamento. Eu estou trazendo um outro olhar aqui para entender a infância como potência afetiva. Então, eu escrevi um conto numa narrativa muito próxima do infantil, muito afetiva, né? E era um conto sobre um reino muito distante chamado adultocentrismo. E nesse reino viviam os adultocêntricos. E aí eu vou contando como é que era a vida nesse reino e tudo mais. Eu escrevi esse conto para uma coluna que eu escrevo toda sexta-feira na UOL. E foi interessante que geralmente os textos que eu escrevo são para falar de autocuidado. Então, como é que você se cuida? Como é que você pensa em você mesma? Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas esse foi o primeiro texto que eu escrevi dizendo: vamos falar de privilégio? Né? Foi a primeira vez que eu escrevi um texto falando isso. E foi interessante que todo mundo que comentava, ai, que maravilhosa a sua escrita, ai, que gostoso. Quando eu falei, vamos ver o nosso privilégio de ser adulto, todo mundo começou todo mundo não, né? Mas boa parte das pessoas começaram a questionar. Começaram a dizer, então o que você propõe? Né? Teve uma pessoa em específico que falou, o que essa garotinha está propondo? Né? Ela está propondo que a gente deixe que as crianças mandem na gente. É interessante que quando nós aprendemos que as relações só se dão a partir do poder, do exercício de poder sobre um outro corpo, a gente não consegue imaginar outra alternativa que não alguém oprimindo alguém. Então, quando eu digo, não é legal ser adultocêntrico, a única alternativa que vem na cabeça da gente ela está propondo que as crianças mandem nos adultos, ela está propondo que os adolescentes mandem nos adultos. Quando, na verdade, a proposta, o contrário de adultocentrismo, é o vínculo. O contrário de uma relação adultocentrada é uma relação vínculo-centrada, em que o vínculo é o que nos une e não o poder. O poder que eu exerço sobre você ou você sobre mim, né? Então, entender isso é entender muita coisa sobre suicídio. Entender que a gente precisa considerar raça, precisa considerar classe, precisa considerar gênero, as questões LGBTQIA+. Precisamos considerar tudo isso na infância, na adolescência mesmo. Né? Precisamos considerar tudo isso enquanto parte de opressões que nos fragilizam e podem nos levar a ter ideações suicidas ou a ser vítima do suicídio, né? Vítima de uma sociedade racista, de uma sociedade machista, patriarcal, transfóbica, cis-heteronormativa e adultocêntrica, né? Que considera o adulto como o centro da reflexão, da decisão, e a infância enquanto um lugar esvaziado de potência e a adolescência enquanto lugar esvaziado de olhar crítico sobre o mundo. Considerando isso, tendo isso em conta, a gente precisa pensar, então, o que faz, né, com tudo isso? O que eu faço com tudo isso? Isso que eu falei agora foi história e cultura, né? Não sei se pareceu, mas é história e cultura, entender que a gente vive, então, uma história de opressões, uma cultura de opressões, e aí a gente precisa, nesse momento, relembrar o que Conceição Evaristo falou pra gente, né? Ela disse, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Então, a gente precisa olhar para esse combinado. E o que significa esse combinado de eles combinaram de nos matar e nós combinemos de não morrer? Nós combinemos de não morrer. Isso significa que nós vivemos numa sociedade que tem a política da morte, né? A necropolítica. Então, essa política da morte, ela não se dá apenas numa via, que é a via da insegurança pública, né? Ela não se dá só por essa via de sermos um dos países que mais assassina jovens pretos no mundo, né? Não se dá só por essa via.
ela se dá também pela negação do acesso à saúde, a negação do acesso à educação, aos direitos básicos, à alimentação. Estamos agora no meio de uma pandemia e vários grupos estão se mobilizando para pensar entrega de alimentos, para pensar segurança alimentar, porque comer, alimentar o corpo é manter esse corpo vivo também. Mas é isso, mas não só. Então, tem uma série de profissionais da saúde, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que fazem escutas terapêuticas, pessoas que trabalham com várias terapias, também estão se colocando à disposição para cumprir esse combinado que Conceição Evaristo tem nos dito de nós combinemos de não morrer. Então, a necropolítica, que é essa política que decide quem vive e quem deve morrer, ela também contribui para criar esse ambiente de fragilidade para que crianças, adolescentes e jovens, não só eles e elas, mas nosso foco aqui é esse, mas para pensar que crianças, adolescentes e jovens estão em maior fragilidade na nossa sociedade. Porque quando a gente fala de gênero, a gente fala mulher, e aí a gente precisa falar mulher e menina também. Quando a gente fala de raça, a gente fala a pessoa negra, mas tem que falar da infância negra, adolescência negra, a gente tem falado, né? Das meninas, das crianças, adolescentes, das infâncias negras, das infâncias indígenas. A gente tem falado, e aí isso é muito necessário de se falar, o como a cis-heteronormatividade, que é esse olhar de que todo mundo deve ser cis, todo mundo deve ser hétero e cis, né? Você tem que ser hétero e cis, não pode ser trans e hétero, né? Tem que ser hétero e cis. O quanto isso invisibiliza a infância trans, a adolescência trans, a ponto de a gente não ter dados sobre a situação da infância e da adolescência trans no Brasil. A gente não tem dados, né? Quais são os dados da infância e adolescência trans? Não só por uma questão de hormônios e tudo mais, de hormonioterapia e tal, mas por uma questão, por exemplo, a gente está falando de violência sexual contra crianças e adolescentes, mas a gente precisa entender que a violência sexual contra crianças e adolescentes trans se dá num lugar que a gente nega muitas vezes de falar e de escutar sobre, né? De a gente entender que muitas mulheres adultas que são trans, elas foram negligenciadas na infância e na adolescência também. E o que isso tem a ver com suicídio? Tem tudo a ver, né? Porque quando a sua existência não é respeitada, valorizada e priorizada socialmente, a sua existência vai sendo ensinado para você mesmo um negócio que a Bell Hooks fala para a gente, que é o auto-ódio. A gente vai aprendendo a cultivar o auto-ódio, o auto-ódio. Então, a sociedade me odeia, não me quer, a sociedade me detesta, para que eu vou existir? Então, como é que a gente combate o auto-ódio, né? Que aí a gente precisa pensar também. Então, estamos nesse contexto. Como é que combate isso? A Bell Hooks nos dá a letra, né? Em Olhares Negros, ela é maravilhosa, eu gosto muito dessa mulher. E a Bell Hooks, ela traz para a gente uma reflexão que é: para combater o auto-ódio, a gente precisa cultivar o auto-amor. E auto-amor não é nesse lugar romantizado de eu sou linda, maravilhosa todo dia, o tempo inteiro. Mas o auto-amor também é ter um olhar sobre mim e entender onde está o meu corpo na sociedade, né? Entender que este corpo é um corpo negro e que ele carrega algo por ser um corpo negro, uma história preta. Né? E esse corpo é um corpo de menina, é um corpo cis, então carrega privilégios. Quais são os privilégios desse corpo? Como eu lido com o fato do meu corpo ser preto, ser de menina e ser cisgênero? A partir daí eu consigo olhar para mim, entender onde está meu corpo no mundo, qual é a minha responsabilidade no problema e na busca pela solução, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, estabelecer atividades de autocuidado comigo, de auto-amor comigo, de autocuidado. Como eu faço isso? Eu preciso olhar um pouquinho para dentro, né? Preciso fazer um exercício que é difícil, né? É difícil porque às vezes a vida é corrida e tal. Então, com adolescentes, eu sempre falo, qual é a coisa que quando você começa a fazer, você perde a noção do tempo e quando você vê já é de noite? Aí, sei lá, conversar com as minhas amigas, dormir, ler um livro, ficar no WhatsApp, tá bom. Então, essa coisa pode ser o seu primeiro exercício de auto-amor e de autocuidado. Mas vamos ampliar? Vamos pensar mais coisa? Já tomou banho no escuro? Tenta lá, vê o que você
Acho que a conexão da Elânia travou um pouquinho. Guardar se retorna. Uma pena que a fala dela estava tão potente, inspiradora. Muito interessante. Referências incríveis. Aproveita para anotar, gente. A Carla Cotirene, Bell Hooks, Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, a imortal não reconhecida, né? E caiu mesmo. Mas interessante, eu particularmente, enquanto eu aguardo o retorno dela, compartilhar uma sensação que estava me ocorrendo enquanto que eu estava sentindo, sinceramente, enquanto ela falava sobre essa questão, né, da gente não validar às vezes a expressão da criança, né, de pensar que a gente propõe as coisas e o que ela dá em contrapartida é invalidado constantemente. Essa questão de adultocentrismo é para provocar mesmo, eu acho. Para provocar e para levar a gente a um autoexame, de problematizar e orientar as nossas ações, girar ela para outras ações. Professor Marcos Rubens fez um comentário aqui, eu vou ler para você. Cláudia, professor Marcos é professor... Perdão, gente. Professor Marcos é professor de filosofia de uma das escolas parceiras do POD, a Escola Estadual Baldo Costa Leite, no Jardim Guarani, aqui na Zona Norte de São Paulo. Agradeço pela participação, Marcos. Ele agradece pela partilha. Tem uma pergunta da Gorete novamente. Acho que dentro em pouco a Elânia retorna. A Gorete fez uma pergunta dirigida à Elânia, Cláudia, mas eu vou tomar liberdade para pedir que você se posicione a respeito também, né? Uhum. A pergunta da Gorete é como reagir a essa sequência de horrores pelas quais a gente está passando, empreendidas pelo governo, no sentido de incentivo a discursos de ódio, homofóbicos, racistas, como isso tem atingido, né, o nosso trabalho. Como você acha, como você pensa numa reação, como a gente pode virar isso? Eu acho que é, de novo, uma situação daquelas muito delicadas, né? Porque eu tenho 53 anos, eu venho acompanhando aí várias gestões, né? E esses aspectos realmente de pobreza, de tristeza, de desrespeito em relação a essas coisas todas, como muito bem a Gorete colocou, alguns horrores que a gente vê, que a gente faz a empatia, diz como é que a pessoa sobrevive frente a tantos desafios assim. Eu acho que o nosso papel de educadores, de psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, professores, é buscar sempre estar, de fato, acolhendo e recebendo essas pessoas que estão trazendo para a gente seus posicionamentos. Eu acho que, de novo, a Elânia falou sobre isso, a questão da escuta empática. Ela é realmente uma ferramenta importante, porque é o que nós podemos fazer. A gente não tem ferramentas para avançar de uma forma diferente, mas a gente tem hoje mais espaços de posicionamento. Minha percepção mostra que hoje, até pela fala da Elânia mesmo, né, da gente poder se posicionar mais,
estar presente enquanto mulheres, a força da mulher se unindo, enfim, e realmente dessa união, dessa coisa de estarmos mais unidos e mais empoderados em busca de lutar por aquilo que a gente percebe, espera e merece, enquanto seres humanos que somos. Então, eu acho que essa luta que eu acho de união, eu acho que a gente está conseguindo, de novo, com passos de formiguinhas, mas a gente está conseguindo não se deixar engolir. E a Gorete usou as palavras aí bem fortes, né? E a gente está podendo se posicionar, falar sobre isso, mostrar um pouco mais nosso posicionamento. Então, eu acho que essa união é que a gente não pode perder a esperança de que, não só esperar, do verbo esperar, mas do verbo esperançar, parafraseando aqui o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo que fala sobre isso, né? E sim, a luta, sim, se posicionar, entender, proteger nossas emoções, mas cobrar também o que é nosso direito. Deixa eu devolver para a Elânia e a fala. Ai, a gente ficou aqui doido para você voltar, Elânia. Gente, nossa, e eu aqui, quando eu olho a tela bem toda escura, eu falei, gente, o que aconteceu, né? Caí lindamente, estou ressurgindo, me levantando novamente aqui. Ai, gente, bom, desculpa, isso raramente me acontece, mas quando acontece, é isso, né? E aí eu já fico aqui também, Leandro, me coloco à disposição, se em algum momento a gente quiser retomar alguma conversa, alguma parte que ficou muito corrida, estou de cá, né? Mas eu voltei aqui e a gente estava pensando dessa coisa da relação de autocuidado e autoamor. Eu vou falar bem rapidinho também para a gente conseguir, enfim, se precisar, né, trocar um pouco e tudo mais, e aí vamos ver no que vai dar. Mas a gente estava falando da relação de autoamor e autocuidado que a Bell Hooks traz para a gente, e essa coisa de entender também uma coisa que outra mulher que eu gosto muito, que é a Audre Lorde, que ela fala, né, que o autocuidado também é um ato revolucionário. E que numa sociedade, então, que está escancarado, que a gente consegue visualizar aspectos de uma necropolítica, de uma política da morte, que é adultocêntrico, que coloca o adulto no centro, o adulto, a adulta no centro da discussão. Olha que interessante, né? Nós estamos aqui com dados de jovens que são vítimas de suicídio. Precisamos escutar os jovens, então, e as jovens, né, como uma iniciativa dessa que Cláudia traz para a gente, da importância de escutar, de conversar, de construir, mas também de fazer essas discussões na comunidade, no ambiente político, no debate político, chamar adolescentes e jovens e crianças para conversar, né? E aí eu tive uma experiência muito interessante, só um parêntese rapidinho. Eu tive uma experiência muito interessante com crianças de um projeto, então eram crianças de 7 a 11 anos, e a gente conversava de suicídio, né? Na verdade, a gente falava de vários aspectos da morte, e a gente falou do suicídio, falou por que é vítima de suicídio, e não a pessoa cometeu o suicídio, né? Como se a gente estivesse culpabilizando a pessoa, ou diminuindo o sofrimento e a angústia. E uma criança falou, eu brinco a gente está falando de brincar de autoamor, né, falando com as crianças, e a criança me disse, eu brinco de autoamor com o travesseiro. Aí eu falei, como assim com o travesseiro? Falei, quando eu estou muito, muito brava, eu ponho o travesseiro no rosto, e aí eu falo um monte de coisa, e aí eu choro. E aí quando eu quero gritar, eu grito no travesseiro, quando eu quero chorar, eu choro no travesseiro, quando eu quero dar soco, eu dou soco no travesseiro, e depois que eu estou bem cansada, eu penso, então eu só estava precisando falar das minhas emoções, né? Então, quando as crianças trazem essa reflexão do travesseiro, elas estão dizendo, eu estou conseguindo externalizar uma insatisfação minha com o mundo ou com algo que eu estou vivendo internamente, né? Agora, a gente precisa só falar sobre isso, pensar sobre isso. Quais são as coisas que fazem você socar um travesseiro? Isso lá com as crianças, né? Quais são as coisas que fazem você chorar no travesseiro? Quais são as coisas que fazem você gritar no travesseiro? E quais são as coisas que fazem você deitar no travesseiro e dormir?
e ficar de boa, tranquila, né? Então, quando a gente conversa sobre isso com as crianças, a gente não está falando assim, ai meu Deus, se falar de suicídio com a criança, vai incentivá-la a tentar suicídio. Bom, a gente já escutou essa frase com relação à sexualidade, com relação à afetividade. Então, tudo que é assunto tabu na nossa sociedade, a gente fantasia ele, né, esse assunto que é tabu, a gente fantasia ele de proteção às crianças. Proteção é outra coisa. Proteção não é deixar de falar de um assunto. Proteção é dialogar sobre aquele assunto num ambiente respeitoso e protegido. Então, a gente precisa falar com as crianças também, com adolescentes também. Eu atendia na clínica uma criança que disse: o meu maior desejo é morrer, porque eu sei que eu sou feia, eu sei que eu não sou bonita. E demorou um tempo para a gente entender que aquilo que ela estava falando eram expressões do racismo, que dizia que o nariz dela era feio, que o cabelo dela era feio, que a pele dela era feia. E que se a pele, o cabelo, o nariz é feio, sou eu inteira, né? Então, o que eu quero no mundo? Num mundo que não me vê bonita, que não me vê enquanto potência. Eu estou no mundo para enfeiá-lo. O que é isso? Então, a gente precisa conversar com as crianças e adolescentes, e aí, numa coisa da pele para dentro e na micro-relação, a gente precisa cultivar atividades, ações de auto-amor, de autocuidado, para combater esse auto-ódio que a Bell Hooks traz para a gente, né? Então, dialogar com a criança e com o adolescente. Mas a gente precisa também falar para as crianças e para os adolescentes e jovens a importância da rede de apoio, que todas e todos e todes nós temos uma rede de apoio. E precisamos cultivar essa rede de apoio. E o que é uma rede de apoio? É gente, coisa ou bicho que eu conto quando eu preciso me fortalecer. É gente porque pode ser a mãe, o pai, o irmão, a amiga, a avó, o tio, a vizinha. É coisa porque pode ser o travesseiro, pode ser a minha roupa preferida, pode ser um cheirinho, né? Que às vezes a gente tem um paninho de cheirinho, as crianças gostam bastante também de paninho de cheirinho. E rede de apoio é gente porque é pessoa, é coisa porque pode ser o travesseiro, o cheirinho, um brinquedo, enfim. Gente, é coisa e é bicho, porque também pode ser um cachorro, pode ser o gato, pode ser o papagaio, né? À toa que a gente fica mostrando um monte de vídeo de bichinho, né? De gato, cachorro, coelho e tudo mais. Então, a nossa rede de apoio é tudo aquilo, todas aquelas pessoas, coisas e animais que estão ali e que a gente se fortalece na relação com eles, elas e eles, né? Então, a gente precisa sempre incentivar crianças, adolescentes e jovens a ter uma rede de apoio e a cultivar a relação de autocuidado e autoamor. E aí, para finalizar minha fala, porque eu já falei, caí, voltei, falei de novo, eu quero falar dos 3 SUS, né? O primeiro SUS é suspender o narcisismo, isso para quem está na escuta, né? Então, quando eu estou na relação com criança, adolescente, jovem, nessa questão relacionada à saúde mental, ao suicídio, por exemplo, eu preciso pensar nos 3 SUS. O primeiro é suspender o narcisismo. Quando eu estou diante de uma criança que está me falando de uma dor, eu preciso suspender o meu narcisismo de achar que criança nem sofre. De falar, sofrer, querida, você vai ver quando você tiver que entregar seu TCC, sua dissertação de mestrado. Sofrer é quando você tiver que acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar. Isso não é suspender o narcisismo, né? Suspender o narcisismo é entender que o sofrimento da criança precisa ser entendido a partir da vivência que ela traz para você, da criança, adolescente, jovem, né? Então, o primeiro é suspender o narcisismo. O segundo é sustentar o silêncio. Então, fique em silêncio, escuta o que a pessoa, a criança, adolescente está ali para te falar, né? Às vezes ela só precisa de um colo. Tem o Vanderly, que é um cantor, né? Que fala de uma música que se chama Onde Deus Possa Me Ouvir. Ele fala que às vezes ele só queria um colo que não perguntasse nada, que não dissesse nada, que só oferecesse um colo, um ombro e ficasse ali, escutando. Então, a gente tem que suspender o narcisismo para não entender que o centro daquela conversa é você, né? Às vezes a criança chega para um familiar e fala assim, ai, como eu queria morrer. Aí a família fala, eu te dou tudo, eu te dou de tudo, como assim? Então, não, suspende isso. Ela não está falando de você, ela está falando dela. Escuta, é difícil, mas vamos tentar.
O outro é sustentar o silêncio, se está silêncio, vamos deixar e ver o que brota desse silêncio. E o terceiro SUS é o SUS como direito, o Sistema Único de Saúde como um direito. Então, nós, pessoas adultas, precisamos entender que o SUS é o Sistema Único de Saúde, é referência mundial no acesso à saúde. Temos várias questões para falar do SUS, mas defendê-lo é defender uma conquista e conhecê-lo é entender as estratégias de enfrentamento ao suicídio. E uma estratégia que o SUS traz muito bem para o enfrentamento é o trabalho do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Nós temos o CAPS adulto, o CAPS álcool e outras drogas e o CAPS infanto-juvenil. Saber onde fica o CAPS mais próximo da sua região de atuação ou de existência é fortalecer a criança e o adolescente, porque o SUS e o CAPS dentro do SUS é uma referência para casos de ideação suicida, por exemplo, né? Então, conhecer o SUS para pensar que é ideação suicida, vamos aproximar do CAPS, principalmente se a gente é serviço, vamos conversar com o CAPS, vamos falar, CAPS, vamos conversar um pouco mais sobre suicídio, sobre o que é suicídio na infância, tentativas de suicídio ou ideações suicidas na infância, qual é o fluxo de atendimento. Não precisamos saber tudo, mas precisamos pelo menos saber onde encontrar a informação. E o SUS é um lugar muito importante para a gente encontrar informação. Então, com relação à criança, adolescente e jovem, é a gente entender a interseccionalidade das coisas, a importância da rede de apoio e incentivar o cultivo de autocuidado e autoamor. E conosco aqui, pessoas adultas responsáveis pela proteção de criança e adolescente, como diz o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estatuto da Juventude, a gente precisa suspender o nosso narcisismo adultocêntrico, sustentar o silêncio e entender o SUS enquanto um direito de criança, adolescente e jovem. Ufa, acho que agora consegui. Muito obrigada, gente. É isso. Obrigada. Gente, eu gostaria de primeiro pedir desculpas durante a queda da conexão da Elânia. Meu aparelho também caiu aqui. Eu tô um pouco nervoso também, mas agradeço o apoio, a paciência de vocês duas. Está sendo muito satisfatório mesmo. Eu estou sinceramente comovido de estar ouvindo vocês. A gente começa a pensar que a gente não está sozinho, né? A gente não está fazendo algumas coisas sozinhos. Quando a gente ouve as pessoas assim fazendo coisas no Rio de Janeiro, a Elânia que está aí mais perto, na Zona Sul, no Grajaú, é reconfortante. Vocês estão me confortando com as falas de vocês. Se vocês tiverem acordo, eu sugiro que eu leia a pergunta que foi feita à Elânia pela Gorete, que eu já pedi para a Cláudia se posicionar durante a sua ausência, Elânia, e depois alguns minutinhos para vocês duas fazerem as suas considerações finais. Ok? Gorete, também peço desculpas porque eu suprimi algumas partes da sua pergunta. Eu vou ler devidamente agora para a Elânia. Elânia, gostei muito da sua fala, acho ela necessária. Estamos atravessando um momento dramático em nosso país, governados por machistas, genocidas, homofóbicos, executores da natureza, enfim, gestores da morte e destruição. Como é possível enfrentar essa avalanche de horror? Sei que é uma pergunta difícil, mas quero te ouvir. Aproveitar essa riqueza de ideias que você trouxe e que nos faz pensar. Eu agradeço o comentário e a pergunta, né, Gorete? Obrigada, Leandro, por ter relido, né, por dar essa caidinha aí. E eu fico pensando agora, né, que tem a Lina, que é uma cantora que antes era Linda Quebrada, Lina, é uma cantora maravilhosa, gosto muito, compositora e tudo mais. E teve uma vez que eu a escutei falar e ela falava que eu não vou dizer exatamente do jeito que ela falou, mas o que ela dizia é que ela percebia esse momento político que a gente está vivendo
como o medo destes corpos, que sempre foram corpos que são incentivados a estar vivos, que é o corpo do homem cis, branco, hétero, que é o que a Asa Ingeri fala, né, que é uma foto mal diagramada do homem europeu, né? Então, esse homem brasileiro, branco, hétero, cis, rico, cristão e tudo mais, essa figura, esse símbolo, ele é um símbolo que tem medo, é muito frágil, né? E aí, quando Lina falava disso, né, de que isso tudo que a gente está vivendo é uma resposta desse medo da nossa existência, porque nós existimos. E aí, quando eu falo nós, são as pessoas pretas, são as mulheres cis, as mulheres trans, as mulheres negras, as mulheres de povos originários, somos nós, periféricas, faveladas, né? Nossa internet até pode cair, mas a gente volta, não é? Então, esse medo da nossa existência, porque se o conhecimento ele é tão valioso, né? Porque se ele entra, rapaz, agora ele é meu. Então, isso é uma coisa que ninguém me tira. O conhecimento que eu adquiri no momento em que havia um incentivo à pesquisa, havia e há de existir um investimento à população preta, empretando as universidades, um investimento à população trans, questionando a ordem cis, todo esse processo da nossa entrada nesses ambientes cria uma movimentação que gera medo, gera uma resposta. Né? E aí a gente está preparada para dizer que o conhecimento que entrou não vai sair de qualquer jeito, né? A gente está aqui no lugar de fala agora, no lugar de construção, e eu acho que é a coletividade. Eu acho que é entender que nós, uma forma dessa coisa dos gestores da morte, né, que Goretti fala, é importante a gente entender que a coletividade, do meu ponto de vista, a coletividade nos levará além, né? Eu ando bem sozinha, mas eu quero andar com outras pessoas porque eu ando muito melhor. Não é tão veloz, mas é mais feroz. É mais selvagem e é de selvageria boa mesmo que eu estou falando. Toda a selvageria, do meu ponto de vista, é muito boa, né? É selvagem, é visceral. A gente está construindo fortalecimento coletivo. A gente tem muita dificuldade ainda, a gente sabe, a gente está vivendo num momento histórico muito delicado, mas que a gente precisa ficar junto. Tem uma fala da Cidinha, um poema da Cidinha Silva, que eu vou ler no final, então, quando for para despedir, mas eu quero dizer isso, né? Precisamos ficar juntos, juntas e juntes, principalmente juntos e juntas. Precisamos ficar unidas, precisamos construir potência de vida. E aí tem uma cantora aqui do Grajaú que eu amo de paixão, que é Naira Laís, com Y, Naira com Y, Laís com Y, que tem uma música que fala: nós merecemos fartura de vida inteira, imensa. E é isso, nós merecemos fartura de vida. E se nós merecemos, se viver é um direito, a gente vai querer viver. Porque a gente é gente. E se o direito é uma coisa humana, nós vamos viver, né? Nem que para isso nós tenhamos que mostrar a nossa selvageria. E aí, selvageria nesse lugar mesmo, né? De nós somos selvagem, né? Nós somos a natureza também. A nossa natureza é essa. Então, eu acho que, Goretti, é construir coletivamente, entendendo as individualidades. É não dissolver a minha individualidade, mas estar juntas. Acho que é o caminho para nós. É isso. Cláudia, a palavra está com você. Tá bom. Bom, eu queria, assim, agradecer imensamente, Elânia, que riqueza, gratidão, porque te ouvir com essa integridade toda, com essa leveza, com essa verdade, com essa espontaneidade, mostrando a força não só da mulher, da profissional, da guerreira, e trazendo assim conhecimentos riquíssimos para partilhar conosco. Eu sou muito grata e muito obrigada por você ter conseguido se conectar e voltar. Leandro, quero te agradecer também pela mediação. Achei excelente a gente poder estar aqui, né, na nossa diversidade, se complementando, muito bacana.
Então, eu queria também fechar, eu vou deixar depois, eu sei que a Elânia vai fazer também aí um fechamento, eu queria agradecer realmente a oportunidade de estar aqui, de falar do IPES, de falar do programa Escola que Previne. A gente está criando um movimento lá no Rio, que é o movimento Amigos da Prevenção, exatamente para que a gente tenha pessoas, como a Elânia acabou de falar, juntos, coletividade, juntos em prol de um mesmo objetivo, se unindo, ter forças para seguir. E nessa semana, nesse Setembro Amarelo, mais do que nunca, a gente precisa ter voz, colocar a voz mesmo, dizer o que precisamos. E eu queria, então, concluir a minha fala com um poema também. Entrei na vibe, hein? Acabei de trazer ele com a fala da Elânia, que é um poema de Drummond. E ele sempre diz para a gente, que aí também vai um pouco desse comentário da Gorete, eu acho que fecha, que é o convite para ser. Drummond nos diz: o importante não é estar aqui ou ali, mas ser. E ser é uma ciência delicada, feita de pequenas grandes observações do cotidiano, dentro e fora da gente. Se não executamos essas observações, não chegamos a ser. Apenas estamos e desaparecemos. É de uma profundidade, né? Então, gente, minha gratidão por essa oportunidade, que tenha sido uma experiência aí para quem ficou até o final conosco, e minha gratidão a todos vocês e que possamos seguir confiantes, juntos e unidos. Obrigada. Gente, que axé, hein? Estamos num momento gostoso agora, que é esse momento de pensar potência, né? A gente está aí no Setembro Amarelo, mas a gente está pensando potência. Acho que quando Cláudia traz a experiência dela, né, com esse grupo de adolescentes e tal, mostra para a gente o quanto é importante quando nós ficamos juntas. Então, eu quero terminar com um poema de Cidinha, que se chama Fiquem Juntas. E é assim: fiquem juntas. Nenhuma de nós, nenhuma, vai aguentar sozinha. Fiquem juntas. É preciso procurar as outras. É preciso ser procurada pelas outras. Fiquem juntas. Uma chora, a outra enxuga. Outra cai, a uma levanta. Fiquem juntas. Nenhuma de nós, nenhuma, vai aguentar sozinha. Precisamos mais do que nunca ter sempre uma mulher por perto. Fiquem juntas. Eu acredito muito na potência do feminino, e aí o feminino em todas as suas potências, em todas as suas formas físicas, enfim, mas acredito muito na nossa potência, na nossa possibilidade de construção, na nossa possibilidade de aproximação. Fiquemos juntas, fiquemos juntos, fiquemos juntos. Leandro, foi maravilhosa a sua mediação. Me senti muito acolhida, mesmo caindo, voltando. Agradeço demais a mediação, agradeço demais por alinhavar mais essa costura que me aproxima de Cláudia, de você e de todos e todas e todos que estão aqui agora. Então, só tenho a agradecer, gente. Muito grata de verdade. Obrigada. Perdão. Helena, eu esqueci de comentar que conheço o Vanderly e ele esteve em vários momentos da minha adolescência. Adorei sua referência de arte também. E tem uma música também que não vai me fugir agora o nome da banda, mas é um trecho que gosto bastante, que fala sobre não gostar de despedidas. Então, que não seja uma despedida essa, um até logo para a Cláudia, um até logo para você. Agradeço, gente, mesmo.